Um homem misterioso entrega um anel comum para um jovem e faz apenas um pedido. Descubra seu verdadeiro valor. O que parecia ser apenas um objeto sem importância se tornou a chave para uma transformação que mudou não só a vida dele, mas de toda uma comunidade. Esta é a história real de como um simples anel revelou um segredo que a maioria das pessoas nunca descobrirá sobre si mesma. Prepare-se para uma jornada que vai mexer com sua certeza sobre valor, propósito e potencial humano. Antes de começarmos esta história transformadora, me conta aqui nos comentários, de que cidade você está assistindo este vídeo. E se você quer mais histórias inspiradoras como esta que podem mudar sua perspectiva de vida, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo. Agora vem comigo descobrir o segredo do anel simples. Em uma pequena cidade empoeirada do interior, onde as casas se alinhavam como dentes tortos em um sorriso hesitante, vivia um jovem chamado Rafael. Aos 17 anos, ele carregava nos ombros o peso de uma família em dificuldades e sonhos que pareciam tão distantes quanto as estrelas no céu noturno. Seu pai havia partido quando ele tinha apenas 12 anos, deixando para trás apenas memórias fragmentadas e uma mãe que trabalhava incansavelmente para sustentar 3 filhos. Rafael acordava todos os dias antes do amanhecer para ajudar no pequeno mercado da família, localizado na esquina mais movimentada da rua principal. Entre sacos de arroz e prateleiras mal organizadas, ele observava os clientes irem e virem, cada um carregando suas próprias histórias, seus próprios fardos. Havia algo em seus olhos que revelava uma inquietação profunda, uma sensação constante de que sua vida valia menos do que a dos outros, especialmente quando via os jovens da cidade indo para a universidade enquanto ele permanecia ali, preso entre as paredes do mercado. Uma tarde particularmente quente de dezembro, quando o sol parecia derreter o asfalto da rua, um homem idoso entrou no mercado. Era diferente dos clientes habituais, sua roupa era simples, mas havia algo em sua postura que comandava respeito. Seus cabelos grisalhos estavam penteados para trás, e seus olhos azul-acinzentados pareciam enxergar além da superfície das coisas. Ele comprou apenas alguns itens básicos, pão, leite e algumas frutas, mas permaneceu no mercado por mais tempo do que o necessário, observando Rafael trabalhar. Você tem um jeito especial com as pessoas, disse o homem, aproximando-se do balcão onde Rafael organizava o troco. Percebi como você cumprimenta cada cliente, como trata até mesmo aqueles que são rudes com gentileza genuína. Isso é raro nos dias de hoje. Rafael corou, não acostumado com elogios. É só educação básica, senhor, respondeu, baixando os olhos. O homem sorriu, um sorriso que parecia guardar segredos antigos. Educação básica que vem do coração é uma das coisas mais valiosas do mundo, meu jovem. Antes de partir, o estranho fez algo inesperado. Retirou de seu bolso um pequeno anel de aparência comum, metal escuro, sem brilho, sem pedras preciosas ou ornamentos elaborados. Parecia algo que qualquer pessoa encontraria em uma feira de pulgas por alguns reais. Quero que você fique com isto, disse, estendendo o anel para Rafael. Mas há uma condição. Você deve descobrir seu verdadeiro valor antes que nos encontremos novamente. Rafael pegou o anel, confuso. Como vou saber quando descobrir seu valor? Perguntou, mas quando levantou os olhos, o homem já havia desaparecido na multidão da rua, deixando apenas o eco de suas palavras e um mistério que mudaria sua vida para sempre. Naquela noite, Rafael examinou o anel sob a luz fraca de sua mesa de estudos. Era realmente comum, sem marca ou inscrição, pesado o suficiente para ser real, mas sem qualquer característica que o tornasse especial. Guardou-o na gaveta, pensando que talvez o velho estivesse apenas sendo gentil, dando-lhe algo sem valor real. Mas as palavras do homem ecoavam em sua mente. Descobrir seu verdadeiro valor. Haveria algo mais naquele objeto simples do que seus olhos conseguiam ver? Durante os dias que se seguiram ao encontro misterioso, Rafael não conseguiu tirar o anel da cabeça. Carregava-o no bolso enquanto trabalhava, sentindo seu peso contra a perna, uma lembrança constante do desafio que lhe havia sido dado. A curiosidade crescia como uma chama alimentada pelo vento, e ele decidiu que precisava descobrir o que aquele objeto realmente valia. Afinal, se um homem tão peculiar havia lhe dado aquele anel com uma condição tão específica, deveria haver algo especial nele. Sua primeira parada foi na joalheria da cidade, um estabelecimento pequeno mas respeitado, onde o Sr. Antônio trabalhava há mais de 30 anos. As vitrines exibiam relógios dourados, colares de pérolas e anéis com diamantes que cintilavam sob as luzes halógenas.
Rafael sentiu-se deslocado entrando ali com sua roupa simples de trabalho, mas reuniu coragem e se aproximou do balcão. O joalheiro, um homem baixo e rechonchudo com óculos de lentes grossas, levantou os olhos de uma pulseira que estava consertando. Em que posso ajudá-lo, jovem? Perguntou o senhor Antônio, com um tom que revelava certa impaciência. Rafael retirou o anel do bolso e o colocou sobre o balcão de vidro. Gostaria de saber quanto este anel vale, disse, tentando soar mais confiante do que realmente se sentia. O joalheiro pegou o anel, examinou-o rapidamente com uma lupa, testou o metal com um pequeno ácido e o devolveu a Rafael com um suspiro desdenhoso. Isto aqui não vale quase nada, meu rapaz. Metal comum, sem pureza significativa, sem pedras, sem qualquer trabalho artesanal relevante. Se muito, vale uns 20, 30 reais no máximo, e olhe lá. Onde conseguiu essa peça? A pergunta veio carregada de desconfiança, como se Rafael pudesse ter furtado o anel de algum lugar. Foi um presente, respondeu rapidamente, recolhendo o anel e saindo da joalheria com o rosto vermelho de constrangimento. Mas Rafael não desistiu. Nos dias seguintes, visitou outros estabelecimentos. Uma casa de penhores no centro da cidade, onde o atendente sequer se deu ao trabalho de examinar o anel direito antes de oferecer 15 reais por ele. Um antiquário especializado em peças antigas, onde a proprietária, uma senhora elegante de cabelos prateados, analisou o anel com mais cuidado, mas chegou à mesma conclusão. Era uma peça comum, sem valor histórico ou monetário significativo. Cada rejeição era como uma pedra atirada em sua autoestima. Rafael começou a questionar não apenas o valor do anel, mas seu próprio valor como pessoa. Se não conseguia nem mesmo avaliar corretamente um simples objeto, como poderia sonhar com algo maior na vida? Talvez fosse realmente destinado a passar o resto dos dias entre as prateleiras do mercado da família, vendo outros alcançarem seus sonhos enquanto ele permanecia estagnado. Durante uma conversa com sua mãe naquela semana, enquanto jantavam arroz e feijão na pequena mesa da cozinha, ela notou sua melancolia. Você anda preocupado com alguma coisa, meu filho? Disse, servindo-lhe mais feijão. Rafael contou sobre o anel e as avaliações desanimadoras que havia recebido. Sua mãe, uma mulher sábia apesar da pouca educação formal, ouviu atentamente e então disse algo que ficaria gravado em sua memória. Às vezes, Rafael, o valor de alguma coisa não está no que os outros veem, mas no que significa para quem a possui. Esse homem deve ter tido um motivo especial para lhe dar esse anel. Continue procurando, mas talvez você esteja procurando no lugar errado. As palavras de sua mãe plantaram uma nova semente de esperança no coração de Rafael. Talvez estivesse realmente procurando no lugar errado. Se joalheiros, penhoristas e antiquários não conseguiam ver valor no anel, quem mais poderia ajudá-lo? Lembrou-se então do professor de história da escola, Sr. Eduardo, um homem culto que havia viajado pelo mundo e colecionava objetos antigos. Se alguém pudesse reconhecer algo especial no anel, seria ele. Na manhã seguinte, após o horário de trabalho no mercado, Rafael dirigiu-se à escola onde havia estudado até poucos anos antes. As salas de aula estavam vazias devido às férias escolares, mas encontrou o professor organizando alguns livros em sua sala. Sr. Eduardo era um homem alto e magro, com barba grisalha bem aparada e olhos que brilhavam com a paixão pelo conhecimento. Sempre havia sido gentil com Rafael, reconhecendo nele um interesse genuíno pela aprendizagem, mesmo quando suas circunstâncias não permitiam que se dedicasse tanto aos estudos quanto gostaria. Rafael, que surpresa agradável! Exclamou o professor, levantando-se de sua mesa. Como você está? Ouvi dizer que está ajudando sua mãe no mercado. Após as cortesias iniciais, Rafael explicou o motivo de sua visita e mostrou o anel. Professor Eduardo colocou seus óculos de leitura e examinou o objeto com muito mais cuidado do que qualquer um dos avaliadores anteriores havia feito. Virou-o em diferentes ângulos, observou cada detalhe, e até mesmo o cheirou discretamente. Interessante, murmurou, mais para si mesmo do que para Rafael. Este metal parece comum à primeira vista, mas há algo na sua composição, e este formato, já vi algo parecido em algum lugar. O professor dirigiu-se a uma estante repleta de livros sobre história e arqueologia, puxou alguns volumes e começou a folheá-los. Durante quase uma hora, Rafael observou enquanto o professor pesquisava, consultava índices e comparava fotografias com o anel. Finalmente, professor Eduardo encontrou o que procurava. Em um livro sobre civilizações antigas, havia uma foto de anéis semelhantes encontrados em escavações arqueológicas na região do Mediterrâneo.
Veja só, disse, mostrando a página para Rafael. Estes anéis eram usados por uma antiga ordem de filósofos e comerciantes. Não eram ornamentais, mas funcionais, serviam como selos de identificação, símbolos de pertencimento a um grupo que valorizava a sabedoria prática e a honestidade nos negócios. O coração de Rafael acelerou. Isso significa que meu anel é antigo. Vale muito dinheiro. Mas o professor balançou a cabeça lentamente. Não necessariamente, Rafael. Este pode ser uma reprodução, uma peça inspirada naqueles antigos, mas feita recentemente. Para saber com certeza, seria necessário fazer testes mais específicos, análises científicas que custam caro e demoram semanas para ficar prontas. Rafael sentiu-se novamente desencorajado, mas o professor continuou. No entanto, isso me faz pensar. Se alguém lhe deu este anel especificamente, pode ter sido intencional. Talvez a pessoa conhecesse a história por trás do símbolo. Os membros daquela antiga ordem acreditavam que o verdadeiro valor de uma pessoa não estava em sua posição social ou riqueza, mas em sua integridade, sabedoria e capacidade de servir aos outros. As palavras ecoaram na mente de Rafael como um sino distante tocando uma melodia familiar. Continue sua busca, aconselhou o professor ao se despedirem. Mas lembre-se, às vezes, a jornada para descobrir o valor de algo nos ensina mais sobre nós mesmos do que sobre o objeto em si. Talvez seja exatamente isso que aquele homem queria que você descobrisse. Nas semanas que se seguiram, Rafael continuou sua investigação com renovado interesse. A descoberta do professor Eduardo havia aberto novas possibilidades, e ele decidiu expandir sua busca além dos limites de sua pequena cidade. Utilizando a internet discada da biblioteca municipal, passou horas pesquisando sobre anéis antigos, ordens de filósofos e símbolos históricos. Cada página que carregava lentamente na tela trazia novas informações, mas também novas perguntas. Durante suas pesquisas, encontrou fóruns online onde colecionadores e historiadores amadores discutiam suas descobertas. Rafael criou uma conta e postou fotos detalhadas do anel, descrevendo as circunstâncias em que o havia recebido. As respostas foram variadas. Alguns concordaram que parecia ser uma reprodução moderna, outros sugeriram que poderia ter valor histórico, e houve até mesmo quem oferecesse comprar o anel por valores que variavam de 50 a 500 reais. Mas foi uma resposta em particular que chamou sua atenção. Um usuário com o nome Filósofo Viajante havia escrito: Jovem, o anel que você possui carrega mais valor do que qualquer quantia em dinheiro pode expressar. Mas este valor só pode ser descoberto por quem está disposto a olhar além da superfície. Continue sua jornada, pois ela está apenas começando. Intrigado, Rafael tentou entrar em contato com este usuário, mas descobriu que o perfil havia sido desativado logo após a mensagem ser enviada. Era como se alguém houvesse aparecido apenas para deixar aquela pista críptica e depois desaparecido no mundo virtual. A situação lembrava-lhe estranhamente do encontro com o homem idoso no mercado, a mesma sensação de mistério, as mesmas palavras enigmáticas sobre valor verdadeiro. Determinado a não desistir, Rafael decidiu tentar uma abordagem diferente. Se o anel realmente estava conectado a uma antiga ordem de filósofos, talvez devesse procurar pessoas interessadas em filosofia e sabedoria, não apenas em objetos antigos. Lembrou-se de ter ouvido falar sobre um grupo de pessoas que se reunia mensalmente na biblioteca para discutir livros e ideias, o Círculo de Reflexão, como se chamavam. A próxima reunião aconteceria na quinta-feira seguinte. Rafael chegou à biblioteca municipal naquela noite com o anel no bolso e o coração cheio de expectativas. O grupo era pequeno, cerca de 8 pessoas de idades variadas, desde jovens universitários até senhores aposentados. Todos pareciam unidos pelo amor ao conhecimento e à discussão de ideias profundas. A coordenadora do grupo, professora Helena, uma mulher de meia idade com olhos gentis e sorriso acolhedor, convidou Rafael para se apresentar. Nervoso, ele contou sua história sobre o anel e sua busca por descobrir seu valor. Quando terminou, o grupo ficou em silêncio por alguns momentos, cada membro aparentemente processando a narrativa que havia ouvido. Foi então que o Sr. Geraldo, um homem de cabelos brancos que trabalhará como bibliotecário por 40 anos, falou: Rafael, sua história me lembra um conto que li há muitos anos. Um jovem recebe um objeto comum de um sábio e é desafiado a descobrir seu valor. Ele visita diversos comerciantes, cada um oferecendo um preço diferente, mas sempre baixo. Finalmente, ele procura um verdadeiro conhecedor, que lhe revela que o valor do objeto não está no material de que é feito,
mas na transformação que a busca por seu valor promove na pessoa que o carrega. As palavras do Sr. Geraldo atingiram Rafael como um raio de clareza. Pela primeira vez desde que receberá o anel, começou a entender que talvez estivesse fazendo as perguntas erradas o tempo todo. A revelação do Sr. Geraldo no círculo de reflexão marcou um ponto de virada na jornada de Rafael. Nas noites seguintes, ele passou horas refletindo sobre tudo o que havia acontecido desde que receberá o anel. Começou a perceber mudanças sutis em si mesmo, mudanças que haviam ocorrido gradualmente, sem que ele se desse conta na época. Desde o início de sua busca, Rafael havia se tornado mais observador, mais curioso sobre o mundo ao seu redor. No mercado, começou a prestar mais atenção às histórias dos clientes, às suas necessidades não apenas materiais, mas emocionais. Senhora Maria, que comprava sempre os mesmos itens toda semana, estava na verdade lidando com a solidão após a morte do marido. Seu João, que reclamava constantemente dos preços, estava preocupado com as dificuldades financeiras desde que se aposentara. Estes pequenos insights haviam tornado Rafael um comerciante mais empático e eficiente. Além disso, sua sede de conhecimento havia se intensificado. As visitas à biblioteca tornaram-se mais frequentes, não apenas para pesquisar sobre o anel, mas para ler sobre história, filosofia, psicologia, áreas que antes lhe pareciam distantes e inacessíveis. Descobriu autores como Sócrates, que ensinava que uma vida sem reflexão não vale a pena ser vivida, e Marco Aurélio, cujas meditações falavam sobre encontrar valor e propósito mesmo nas circunstâncias mais simples. Uma manhã, enquanto organizava as mercadorias no mercado, Rafael teve uma epifania. Olhou para suas mãos que haviam se tornado mais hábeis não apenas no trabalho, mas em gestos de gentileza. Lembrou-se de como havia ajudado uma cliente idosa a carregar suas compras até em casa na semana anterior, ou de como havia conseguido acalmar uma criança que havia se perdido da mãe no mercado. Pequenos atos que antes fazia automaticamente agora carregavam uma intenção mais consciente, um desejo genuíno de servir. O valor não está no anel, murmurou para si mesmo, enquanto tocava o metal frio no bolso. O valor está no que eu me tornei procurando por ele. Era como se uma névoa espessa tivesse se dissipado de sua mente, revelando uma paisagem que sempre estivera ali, mas que ele não conseguirá enxergar claramente. Naquela tarde, Rafael tomou uma decisão que mudaria não apenas sua vida, mas a vida de muitas pessoas ao seu redor. Decidiu criar um projeto no mercado da família, algo que combinasse seu novo entendimento sobre valor humano com sua posição como comerciante local. Chamou-o de Mercado do Coração, uma iniciativa onde, além de vender produtos, ofereceria um espaço de escuta e apoio para os clientes que precisassem. A ideia era simples: uma vez por semana, ele reservaria algumas horas para conversar com quem quisesse, oferecendo não conselhos profissionais, mas apenas uma presença atenta e empática. Sua mãe, inicialmente cética, logo percebeu como a iniciativa atraía mais clientes e criava um ambiente mais caloroso no mercado. Pessoas vinham não apenas para comprar arroz e feijão, mas para encontrar um jovem que realmente se importava com suas histórias. O projeto cresceu organicamente. Dona Carmen, professora aposentada, ofereceu-se para dar aulas de reforço gratuitas para crianças da vizinhança no espaço do mercado às tardes. Senhor Paulo, mecânico experiente, começou a ensinar noções básicas de conserto aos jovens desempregados da região. O que havia começado como uma busca pessoal por descobrir o valor de um anel havia se transformado em uma rede de apoio comunitário. Mas Rafael sabia que sua transformação ainda não estava completa. Havia algo mais que o anel queria lhe ensinar, uma lição final que ainda não havia compreendido totalmente. E ele tinha a sensação crescente de que logo encontraria novamente o homem misterioso que havia mudado sua vida. 3 meses haviam se passado desde que Rafael iniciara o projeto Mercado do Coração. O pequeno estabelecimento havia se tornado um ponto de referência na comunidade, não apenas como local de compras, mas como espaço de encontro e apoio mútuo. A transformação era visível não apenas no ambiente físico, que agora continha uma pequena área com cadeiras confortáveis e uma estante com livros doados, mas principalmente no semblante das pessoas que frequentavam o local. Rafael havia mudado também. Seus olhos brilhavam com uma confiança nova, uma sensação de propósito que irradiava para todos ao seu redor. Não era mais o jovem inseguro que questionava seu próprio valor. Havia se tornado um catalisador de mudanças positivas na vida de outros. Mas ainda carregava o anel no bolso, aguardando o momento final de sua jornada de descoberta. Uma tarde quente de março,
Enquanto Rafael organizava uma pequena feira de trocas de livros no espaço em frente ao mercado, sentiu uma presença familiar. Levantou os olhos e lá estava ele, o homem idoso que havia lhe dado o anel meses antes. Não havia envelhecido nem um dia, usava as mesmas roupas simples, mas seus olhos pareciam ainda mais profundos, como se guardassem oceanos de sabedoria. Vejo que você tem estado ocupado, disse o homem, observando a movimentação ao redor. Crianças brincavam enquanto seus pais conversavam, jovens folheavam livros, idosos compartilhavam histórias em pequenos grupos. Este lugar transformou-se em algo muito especial. Rafael sentiu o coração acelerar, mas desta vez não de nervosismo, e sim de excitação. Finalmente poderia compartilhar suas descobertas. Eu descobri, disse Rafael, retirando o anel do bolso. Descobri o valor verdadeiro. O homem sorriu, fazendo um gesto para que se sentassem em duas cadeiras próximas. Conte-me o que aprendeu, pediu, com voz gentil mas expectante. Rafael respirou fundo e começou a falar. Contou sobre as tentativas frustradas de avaliar o anel monetariamente, sobre a pesquisa histórica, sobre a descoberta de que o anel representava uma antiga ordem de filósofos. Mas principalmente, falou sobre sua própria transformação, como a busca havia desenvolvido nele qualidades que nem sabia possuir. Curiosidade intelectual, empatia profunda, liderança servidora, capacidade de inspirar outros. O valor do anel nunca foi o que ele vale, concluiu Rafael. O valor está no que ele me fez descobrir sobre mim mesmo e sobre como posso contribuir para o mundo. Ele me ensinou que meu próprio valor não depende do que possuo ou da posição que ocupo, mas da diferença positiva que posso fazer na vida das pessoas. O homem idoso assentiu lentamente, seus olhos brilhando com orgulho paternal. E o que você fará agora com essa descoberta? Perguntou. Rafael olhou ao redor, vendo toda a vida que havia florescido em torno do mercado, todas as conexões humanas que haviam sido fortalecidas, todos os sonhos que haviam sido reacendidos. Vou continuar crescendo, respondeu com convicção. Vou estudar, me formar, mas nunca perderei de vista esta lição. Quero levar esta compreensão sobre valor humano para onde quer que eu vá, seja como empresário, educador, ou qualquer profissão que escolha. Quero ajudar outras pessoas a descobrirem seu próprio valor verdadeiro. O homem estendeu a mão, como se quisesse que Rafael devolvesse o anel. Por um momento, Rafael hesitou. Aquele pequeno objeto havia se tornado tão parte de sua identidade, um símbolo tangível de sua jornada de crescimento. Mas então compreendeu, a lição havia sido aprendida, internalizada. Não precisava mais do símbolo externo, pois havia desenvolvido a sabedoria interna. Mas quando Rafael estendeu a mão para devolver o anel, o homem balançou a cabeça. Não, disse suavemente. Agora é sua vez de passá-lo adiante. Encontre alguém que precise descobrir seu próprio valor verdadeiro e dê a esta pessoa o mesmo presente que eu lhe dei, a oportunidade de uma jornada de autodescoberta. As palavras do sábio idoso ecoaram na mente de Rafael como sinos de uma catedral distante. Passar o anel adiante. Claro que era isso que deveria fazer. A sabedoria não era algo para ser guardado egoisticamente, mas compartilhado, multiplicado, passado de uma pessoa para outra como uma tocha eterna que ilumina a escuridão da dúvida e do desconhecimento sobre o próprio valor. Nos dias que se seguiram, Rafael observou as pessoas ao seu redor com novos olhos, procurando alguém que se beneficiaria da mesma jornada transformadora que ele havia vivenciado. Não poderia ser qualquer pessoa. Precisava ser alguém no momento certo, com a abertura necessária para embarcar numa busca que mudaria fundamentalmente sua percepção sobre si mesmo e seu lugar no mundo. A resposta veio através de Marina, uma jovem de 19 anos que havia começado a frequentar o mercado do coração algumas semanas antes. Ela era filha de uma família trabalhadora da periferia, extremamente inteligente, mas convencida de que suas origens humildes a condenavam a uma vida sem possibilidades. Havia terminado o ensino médio com notas excelentes, mas desistira de prestar vestibular por acreditar que universidade não era para gente como ela. Marina aparecia no mercado sempre com um livro na mão, geralmente romances emprestados da biblioteca, e participava ativamente das discussões que surgiam espontaneamente entre os frequentadores do espaço. Rafael percebia nela uma luz especial, uma capacidade natural de articular ideias complexas e de inspirar outros com seus insights. Mas também via como ela se diminuía constantemente, como se desculpava por sua inteligência, como acreditava que seu valor era limitado pelas circunstâncias externas. Uma tarde,
Quando Marina estava ajudando a organizar os livros doados, Rafael observou como ela manuseava cada exemplar com reverência, lendo trechos aleatórios e fazendo conexões brilhantes entre diferentes obras. Era o momento certo, ele podia sentir. Aproximou-se dela com o mesmo cuidado que o homem idoso havia usado com ele meses antes. Marina, posso lhe fazer uma pergunta pessoal? Começou Rafael. Ela assentiu, curiosa. Qual você acha que é seu maior valor como pessoa? A pergunta a pegou desprevenida. Ela gaguejou, corou, olhou para baixo. Eu, não sei. Acho que não tenho nada muito especial. Sou só uma menina da periferia que gosta de ler. Rafael retirou o anel do bolso, o mesmo anel que havia carregado por tantos meses, que havia sido seu companheiro numa jornada extraordinária de autodescoberta. Quero lhe dar algo, disse, estendendo o pequeno objeto para Marina. Mas há uma condição. Você deve descobrir seu verdadeiro valor antes que nos encontremos novamente para conversar sobre isso. Marina pegou o anel, examinando-o com curiosidade. Era realmente simples, comum, sem nada que chamasse a atenção. Mas como vou saber qual é seu valor? Perguntou, confusa. Rafael sorriu. A mesma pergunta que ele havia feito meses antes. Você vai saber quando chegar a hora, respondeu, ecoando inconscientemente as palavras do sábio. Nos dias seguintes, Rafael observou discretamente como Marina iniciava a sua própria jornada. Viu-a saindo do mercado com o anel na mão, dirigindo-se provavelmente aos mesmos lugares que ele havia visitado, joalherias, casas de penhores, talvez até mesmo procurando o professor Eduardo. Sentiu uma mistura de nostalgia e expectativa, lembrando-se de seus próprios primeiros passos naquela aventura transformadora. Mas Rafael sabia que não poderia interferir no processo. Cada pessoa precisava fazer sua própria jornada, cometer seus próprios erros, ter suas próprias revelações. O papel dele agora era diferente, não mais o buscador, mas o facilitador, não mais o estudante, mas aquele que criava as condições para que outros pudessem aprender. E assim, o ciclo da sabedoria continuava. O anel simples, sem valor monetário significativo, continuava cumprindo seu propósito real, não como objeto de valor em si mesmo, mas como catalisador de transformação, como símbolo tangível de uma jornada intangível rumo ao autoconhecimento e à descoberta do valor verdadeiro que existe dentro de cada ser humano, esperando apenas ser reconhecido e desenvolvido. 6 meses depois de passar o anel para Marina, Rafael preparava-se para uma nova fase de sua vida. Havia conseguido uma bolsa de estudos integral para cursar administração com ênfase em desenvolvimento social, uma conquista que antes parecia impossível para o jovem do mercado. Mas mais importante que a oportunidade acadêmica era a certeza de que levaria consigo as lições aprendidas durante sua jornada de autodescoberta. O mercado do coração havia se tornado um modelo replicado em outros bairros da cidade. A iniciativa simples de Rafael havia inspirado outros comerciantes a criarem espaços de convivência e apoio mútuo em seus estabelecimentos. A prefeitura havia oficializado o projeto como política pública, e Rafael havia sido convidado para coordenar a expansão para outras cidades da região. Marina havia completado sua própria jornada 2 semanas antes. Apareceu no mercado numa tarde ensolarada, com os olhos brilhando da mesma forma que os de Rafael haviam brilhado quando finalmente compreendeu o valor verdadeiro do anel. Ela havia passado pelos mesmos estágios, a frustração inicial das avaliações monetárias baixas, a pesquisa obsessiva, a busca por especialistas, e finalmente a revelação de que o valor não estava no objeto, mas na transformação pessoal que a busca havia promovido. Eu entendi, disse Marina, segurando o anel com reverência. O valor não está no que temos, mas no que nos tornamos. Esta jornada me mostrou que sou muito mais capaz e valiosa do que imaginava. Decidi prestar vestibular para psicologia. Quero ajudar outras pessoas a descobrirem seu próprio valor, assim como este anel me ajudou a descobrir o meu. Rafael sorriu, lembrando-se de como havia se sentido ao fazer sua própria descoberta. E agora? Perguntou, sabendo qual seria a resposta. Marina olhou ao redor do mercado, observando as pessoas que conversavam, riam, trocavam experiências. Seus olhos pararam numa jovem mãe que estava ali pela primeira vez, parecendo perdida e desanimada, segurando um bebê nos braços enquanto olhava os preços com preocupação evidente. Agora é minha vez de passar adiante, disse Marina com determinação. Rafael assentiu, orgulhoso. O ciclo continuaria, como deveria ser. A sabedoria verdadeira não se esgota quando é compartilhada, pelo contrário, multiplica-se, cresce,
se espalha como ondas num lago tranquilo. Mais tarde naquele dia, Rafael encontrou-se novamente com o homem idoso que havia iniciado toda a sua jornada. Desta vez, o encontro não foi casual. Rafael havia deixado um recado na biblioteca, no mesmo local onde costumava estudar, esperando que de alguma forma a mensagem chegasse ao sábio misterioso. E chegou. Vejo que compreendeu completamente a lição, disse o homem, observando Marina de longe enquanto ela se aproximava cuidadosamente da jovem mãe. Não apenas descobriu seu próprio valor, mas tornou-se um multiplicador de autodescoberta para outros. Quem é você? Perguntou Rafael, finalmente fazendo a pergunta que o intrigava há tanto tempo. Por que escolheu me dar o anel? O homem sorriu com aquele mesmo sorriso enigmático da primeira vez. Sou apenas alguém que, como você agora, aprendeu que o maior presente que podemos dar a outra pessoa é a oportunidade de descobrir seu próprio valor verdadeiro. Quanto ao porquê de tê-lo escolhido, vi em você o mesmo que você viu em Marina. Alguém com um potencial extraordinário que apenas precisava ser despertado. E o anel? De onde veio realmente? Insistiu Rafael. O homem riu suavemente. O anel é exatamente o que parece ser, um objeto comum, sem valor monetário especial. Mas isso é o que o torna perfeito para sua função. Se fosse obviamente valioso, as pessoas focariam no valor externo. Sendo aparentemente sem valor, força-as a procurar mais profundamente, a questionar suas próprias percepções sobre valor e importância. Quantas pessoas já receberam um anel como este? Perguntou Rafael, curioso sobre a extensão daquela rede de sabedoria. Centenas, ao longo dos anos, respondeu o homem. Cada uma seguiu sua própria jornada única, mas todas chegaram à mesma conclusão fundamental. Nosso valor verdadeiro não está no que possuímos ou na posição que ocupamos, mas na diferença positiva que fazemos na vida de outros e no crescimento contínuo de nossa própria consciência e compaixão. Quando se despediram, o homem deixou Rafael com uma reflexão final. Lembre-se, meu jovem amigo, esta não é uma lição que se aprende uma vez e depois se esquece. É um princípio que deve ser renovado diariamente. Haverá momentos em sua vida quando você esquecerá seu próprio valor, quando as circunstâncias o farão duvidar de si mesmo. Nesses momentos, lembre-se do anel, da jornada, da transformação. Lembre-se de que seu valor é inerente, eterno, e independe de validação externa. Anos depois, quando Rafael já era um empresário social reconhecido, autor de livros sobre desenvolvimento humano e palestrante internacional, ele ainda carregava consigo as lições daquele anel simples. Em cada projeto que desenvolvia, em cada pessoa que mentorava, em cada palestra que proferia, ecoavam os ensinamentos daquela jornada transformadora. Descobriu que a história se repetia constantemente, em diferentes formas, com diferentes objetos simbólicos, mas sempre com a mesma essência. Um jovem executivo que descobriu seu valor através de um projeto social numa favela. Uma professora aposentada que encontrou novo propósito ajudando crianças com dificuldades de aprendizagem. Um ex-presidiário que se transformou em mentor de jovens em situação de risco. Todos tinham em comum a mesma revelação fundamental. O valor verdadeiro de uma pessoa não está no que ela tem, mas no que ela é e no que é capaz de contribuir para o mundo. E essa contribuição não precisa ser grandiosa ou reconhecida mundialmente. Pode ser tão simples quanto um sorriso genuíno para um estranho, uma palavra de encorajamento para alguém que está desanimado, ou a criação de um pequeno espaço de acolhimento no mercado de bairro. A lição do anel simples havia se tornado uma filosofia de vida que Rafael compartilhava com todos que cruzavam seu caminho. Porque havia compreendido a verdade mais profunda de todas. Quando ajudamos outros a descobrirem seu valor verdadeiro, reafirmamos e fortalecemos nosso próprio valor. O ato de dar é, paradoxalmente, o ato de receber mais abundantemente. E assim, o anel continuava sua jornada, de mão em mão, de coração em coração, cumprindo eternamente sua missão silenciosa de despertar nas pessoas a consciência de que são infinitamente mais valiosas do que jamais ousaram imaginar. Porque no final, todos nós somos diamantes em estado bruto, esperando apenas que alguém, ou algo, nos ajude a descobrir nosso próprio brilho interior. A verdadeira riqueza não está no que acumulamos, mas no que nos tornamos ao longo da jornada de autodescoberta e serviço ao próximo. Esta é a lição eterna do anel simples, um objeto sem valor que ensina sobre o valor infinito de cada ser humano.